Sinto que minha vida não tem propósito. Parece que eu caí de paraquedas num trem em movimento. Ele tá indo na direção errada. João, eu queria saber primeiro como que foi, né, dirigir o seu primeiro filme. Como que foi essa experiência? Cara, foi um baita desafio para mim, assim, foi um desafio em muitas instâncias, em muitas camadas diferentes, mas foi muito, gratificante, assim, foi uma experiência muito maravilhosa. Eu cresci muito como artista, sabe, cresci muito como ator, como roteirista, como diretor, eu cresci como artista de uma maneira geral, me descobri um diretor, assim, sabe, me descobri muito feliz em fazer isso. Então foi desafiador, mas assim, é isso, né? O que não te desafia não te transforma, né? Então eu É. fui transformado por esse processo. Sobre o roteiro, né? Como que surgiu essa ideia? Você que escreveu, né? Como que veio esse tema para você e como que foi o desenvolvimento desse roteiro? A ideia, na verdade, o embrião da ideia veio de uma amiga minha, que nem é atriz, na verdade, e ela é uma pessoa que me inspira muito, porque ela é muito linda e ela é muito maravilhosa, ela é plena e abundante na vida. E aí eu começava a olhar, observar ela, e aí me veio essa ideia de uma menina jovem num carro, grávida, dirigindo com o sol brilhando no rosto dela e uma coisa meio road movie assim, e aí os cabelos esvoaçantes e ela chorando, grávida, dirigindo nessa estrada, e eu falei, nossa, olha que interessante contar a jornada dessa mulher jovem. Então a partir disso eu fui criando, mas eu fui também me apaixonando por escrever e me apaixonando por esses personagens que eu estava criando. E falando até dos personagens, como que você fez assim para desenvolver essas personalidades, né? Eu acho que o meu lado ator me ajudou muito também, porque eu sou uma pessoa muito observadora. Assim, eu gosto muito de observar os outros, de observar o comportamento humano, e eu sou muito cinéfilo também, eu adoro assistir filme. Acho que isso também foi uma coisa que me ajudou muito. Mas também tem muito, assim, isso é um elemento muito grande da minha vida, né? Esses personagens, de alguma maneira, são muito presentes na minha vida. Essa avó, essa terapeuta, enfim, todos esses personagens. Esse melhor amigo sou eu muito ali projetado, esse Frank, esse melhor amigo sou eu projetado demais também. É essa mistura que acontece tudo aqui dentro e aí você vai projetando. E um outro tema que eu queria te perguntar é que o filme traz uma questão da maternidade, né, e do abandono, que muitas mães têm que conviver. Eu queria saber, por que que você decidiu trazer esse tema para o seu filme? Cara, eu decidi falar disso porque eu acho que você tem essa capacidade, você, quando eu digo nós humanos, temos essa capacidade intrínseca de se reinventar. E a ideia da maternidade para uma mulher é de uma transformação tão gigantesca, física, emocional e psicológica. E eu gosto, dentro desse universo cinematográfico, esse elemento de um filho é uma bomba, né? Às vezes para o bom ou para o ruim, mas ele transforma tudo em volta. E é muito interessante também que você traz a figura da terapeuta, né, da psicóloga, e você mostra as sessões da Amora com ela. Como que você enxerga esse tema da saúde mental, né, principalmente para os jovens que agora estão num momento de pandemia e isso está muito agravado, né? Por que que você decidiu trazer essa figura da psicóloga? Eu decidi trazer isso porque, bom, eu faço terapia há bastante tempo e é muito ela projetada ali, assim. E aí eu achava tão rico, eu acho ainda tão rico a ideia de você colocar sessões de terapia num filme, você falar de terapia, porque é um lugar tão vulnerável, é um lugar tão íntimo. Eu realmente acho que essas cenas são de essência do filme, assim, são uma essência para a história. E João, o filme como um todo, assim, né? Qual que é a mensagem principal, assim, que você acha que ele traz? Porque ele traz vários temas, né? Mas, assim, o que que você quis dizer com esse filme? De uma maneira geral, eu estou falando sobre liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de vida, liberdade de tomar as próprias escolhas e liberdade de ser quem você quiser ser e liberdade de escrever a sua própria história, de escrever o seu próprio destino. Eu acho interessante esse tema porque liberdade parece um conceito simples, né? Ser livre.
Só que até a gente se libertar, né? Até a gente entender que a liberdade tem que primeiro ser na nossa cabeça, né? A gente tem que se libertar dentro da gente para poder querer liberdade dos outros, né? Então eu acho que é esse lugar, da liberdade, mas essa liberdade também costurada com a independência, a maturidade, né? O crescer, porque crescer é tão difícil, crescer e amadurecer é tão difícil, pode ser duro, se relacionar com as pessoas, com quem a gente mais ama. Então eu queria escrever essa montanha-russa que é ser jovem e viver um turbilhão de coisas e tentar se libertar, e aí você entender que a nossa vida está em nossas mãos, entendeu? A gente escreve a nossa história. E agora, quais são os seus próximos passos, assim, depois de chegar como diretor, né? Você pretende continuar na música também? Sim, super. Eu tenho um disco que eu tô para lançar há mais de 1 ano e meio, 2 anos já quase, mas com essas músicas, mas por conta de datas e planejamento e outros trabalhos, eu acabei não conseguindo achar a janela certa para lançar isso. Mas a música é algo que me acompanha sempre, e ela é sempre muito presente. Então já já eu vou lançar coisas, vou lançar projetos de música, quero fazer shows no momento em que a gente possa fazer shows e possa reunir, juntar pessoas. Mas, assim, também como roteirista, como ator e diretor, quero continuar trabalhando, desenvolvendo. Estou escrevendo outros roteiros já no paralelo. Você que está nesse meio artístico, né, em tantas vertentes, eu queria te perguntar como que você enxerga atualmente a situação da cultura no Brasil, assim? Tá muito difícil, né? Ser brasileiro nesse momento não tá fácil. A gente está atravessando um momento, várias camadas de dificuldade, né? A gente está atravessando esse momento de pandemia que é muito desafiador, muito intenso. A gente está atravessando dentro da pandemia a política e a estrutura toda do nosso país que está totalmente fragmentada e um caos, né? E eu não tenho dúvida nenhuma de que a arte cura, a arte ensina, a arte educa, a arte terapeutiza, a arte é salvação. Assim, a gente vê exemplos em milhares de países o quanto que quando você coloca incentivo na cultura, quando você dá lenha para a cultura, ela cresce, e isso é bom para todo mundo, isso é benéfico para todos. Eu acho que é importante ressaltar que esse filme foi um filme 100% independente, a gente fez ele sem dinheiro público, né, sem nenhum incentivo público à cultura, sem nenhuma Ancine ou PROAC ou lei de incentivo ou nada. A gente fez com dinheiro nosso, mas eu acho que é muito bonito o que a gente fez, de acreditar no cinema, de poder fazer um cinema independente. Isso é importante de ressaltar, porque considerando, né, a situação que a gente está da cultura, fazer cinema, fazer a sua arte. Então eu acho que essa mensagem é importante de dizer: valorizem o cinema independente, valorizem os filmes de cineastas jovens, mulheres, homens. De novo, essas vozes precisam ser ouvidas, né? Todas as vozes precisam ser ouvidas. Isso é importante dizer. Amor à arte. Eu vou olhar pra cima e vou me deparar com o vazio da minha existência.